Agora vamos começar a apresentação do artigo completo, intitulado Utilização de podcast como estratégia de ensino, uma comparação com o método tradicional, que será apresentado pela Tayane Bássiga. Está com a palavra, Tayane. Bem, bom dia a todos. Eu quero destacar que esse trabalho ele foi desenvolvido com o auxílio do professor Rogério Ciotti. A construção de conhecimento em sala de aula, ela envolve alunos, envolve professores e envolve também metodologias aplicadas no processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar a utilização do software Audacity e a criação de podcast como uma nova forma de mediar o conhecimento nas aulas de química e comparar com o método tradicional de aulas expositivas. Os conteúdos selecionados foram os ciclos biogeoquímicos, um total de 8 estudantes de uma turma de 9º ano de ensino fundamental participaram da atividade, e os instrumentos de coleta de dados foram alguns questionários aplicados e também a observação que foi feita no decorrer das aulas. Nós sabemos que é papel do professor proporcionar uma educação de qualidade através do preparo de aulas em que os alunos se sintam à vontade para aprender. Para isso, novas tecnologias e novas metodologias podem ser empregadas em sala de aula. O intuito de utilizar esse software é de dar justamente essa liberdade para os estudantes trabalharem com a criação de áudios sobre os conteúdos e, posteriormente, conseguir fazer uma análise se com essa forma de ensino eles avançam ou não nos conceitos que foram discutidos. Justifica-se também incorporar aulas baseadas em métodos tradicionais, visto que um dos objetivos específicos desta pesquisa é fazer a comparação do avanço no processo, justamente para saber se essa nova metodologia ela ajuda ou não no avanço do conteúdo e das aulas. O software trabalhado nessa pesquisa, ele é um programa conhecido e utilizado para criação, importação e exportação de diversos formatos de arquivos de áudio. Com ele podem ser construídos materiais para diversos fins, inclusive materiais com cunho educacional, que foi o objetivo dessa proposta. Para produzi-los, não é necessário um conhecimento técnico avançado, e muito menos investimentos elevados, já que ele está disponível gratuitamente. Os podcasts, eles são as mídias das quais nós estamos falando aqui, e eles são lançados na internet com o intuito de ficarem disponíveis para que as pessoas realizem o seu download e o ouçam quando necessário, certo? Eles criam uma espécie de rádio virtual que vai ser direcionada de acordo com o perfil e de acordo com a necessidade de cada ouvinte. Nessa apresentação, eu coloquei um código QR que direciona para uma página onde é possível fazer o download desse software, e outro que, quando escaneado, leva a um tutorial no YouTube, o qual pode ajudar na compreensão do manuseio dessa ferramenta para caso alguém tenha interesse em trabalhar com ela. Como forma de tornar o conteúdo significante aos olhares dos educandos, busca-se a cada dia mais por métodos que saiam da abordagem tradicional, já que nesse tipo de abordagem o professor ele acaba, às vezes mesmo sem querer, por tornar as aulas e as discussões maçantes, e isso faz com que os estudantes acabem não se motivando a participar do processo de ensino.
Assim, é interessante que as aulas contemplem técnicas diferenciadas e que vão de encontro às atividades de interesse do aluno. Por esse motivo, é que nós precisamos buscar utilizar outras estratégias de ensino. Quais estratégias seriam essas? Qualquer uma que seja capaz de romper com esse ensino tradicional que é tão discutido. Nós temos sempre que ter em mente que o professor ele é o principal responsável por dar o pontapé inicial para proporcionar aulas com conceitos significantes aos alunos. Então, a gente precisa trabalhar com uma dialética entre aluno e professor, porque nesse vai e vem de ideias e conversas, o estudante ele se torna também um responsável pelo seu próprio processo de ensino e ele vai acabar por atribuir uma maior relevância às atividades escolares. Nesse contexto, uma alternativa para nós, educadores, são os recursos tecnológicos que podem ser utilizados na sala de aula ou mesmo fora dela. Para impulsionar uma quebra de paradigma no método tradicional, preencher a lacuna entre o que é ensinado e também entre o que é aprendido pelo aluno, assim como auxiliar o professor em proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, eu reforço a ideia para que todos nós olhemos para a educação com novos olhares. Essa pesquisa, ela é classificada como uma pesquisa-ação. O método de análise da proposta, ele foi prioritariamente qualitativo, visto que foi levado em conta a observação de todo o processo durante a aplicação da metodologia empregada. A observação, ela foi feita em todas as aulas e levou em conta o progresso no entendimento do conteúdo, mas também a interação que acontecia dos estudantes com a proposta. A pesquisa, ela foi realizada no terceiro trimestre do mês de novembro do ano de 2018. A turma escolhida para a realização do trabalho, ela era pequena, ela tinha um total de 8 alunos com idades entre 14 anos. O tempo para que toda a metodologia fosse aplicada foram 5 períodos de 55 minutos cada. E isso totalizou ali uma média de 4 horas e 35 minutos de aula. O estudo ele foi realizado na minha cidade, a cidade de Itapejara, e se localiza aqui no estado do Rio Grande do Sul. A instituição de ensino, ela foi designada pelo fato de possuir um bom laboratório de informática, com equipamentos necessários para o desenvolvimento dos podcasts, e também por ser um ambiente escolar que possibilita o trabalho com metodologias diferenciadas, visto que dá liberdade e incentiva o uso de novas tecnologias em sala de aula. No primeiro encontro, né, eu apliquei com todos os alunos um pré-teste, e esse pré-teste, ele relacionou questões de múltipla escolha e contou também com partes descritivas. Todas essas questões, elas eram voltadas ao conteúdo da proposta, que é o conteúdo dos ciclos biogeoquímicos. Posteriormente, os estudantes foram divididos em grupos de 4 integrantes, ou seja, em 2 grupos, né, como eles eram em 8, e esses grupos eles foram escolhidos de forma bastante aleatória por mim, para que apenas nós formássemos grupos de diferentes integrantes. Ainda nesse mesmo encontro, o grupo que trabalharia com a criação de podcast respondeu a mais um questionário, e esse questionário destinado a esse grupo, ele continha 7 perguntas que envolviam a parte da tecnologia. O restante do tempo dessa aula, ele foi destinado à aplicação de um vídeo. Esse vídeo, ele foi denominado Ciclos Biogeoquímicos e foi retirado
prontinho do canal Brasil Escola. A ideia da introdução desse vídeo foi porque ele trazia conceitos bastante básicos sobre o conteúdo da proposta, né? Então, assim, como a ideia era introduzir o conteúdo, seria necessário esse passo ser feito com algo não muito pesado. E eu preciso destacar essa parte da, de assistir o vídeo, né, foi feita com todos os integrantes da turma, ou seja, com os 8, mesmo os que não trabalhariam com a parte da tecnologia. Nos 5 minutos finais ainda dessa aula, eu saí da sala com o grupo de 4 educandos que trabalharia com a parte da tecnologia, para justamente os informar de como seriam as aulas seguintes, ou seja, de os comunicar, né, que a partir desse momento eles seriam os próprios responsáveis pelo seu processo de aprendizagem, e ainda, a partir disso, eles deveriam construir um áudio relacionando aquele conteúdo que seria estudado por eles. Aqui eu trouxe um quadro que mostra o resultado das questões relacionadas à tecnologia. Aqui eu disponibilizei outro código QR, e esse ele direciona ao vídeo introdutório sobre o conteúdo dos ciclos biogeoquímicos na plataforma YouTube. Então, eu fiz isso para justamente, caso alguém que esteja acompanhando essa apresentação, se interesse pela proposta e queira ir direto ao ponto. A metodologia das 4 aulas restantes, ela funcionou da seguinte forma. Quando eu entrava em sala de aula, o grupo de estudantes que ficou encarregado de trabalhar com a construção de podcasts já se direcionava ao laboratório de informática para que trabalhassem na criação destes. Então, vale destacar que, para esse momento, não foi definida uma regra de elaboração, nem foi definido um modelo a ser seguido. Tudo, a montagem, o roteiro desse áudio, ele ficaria a critério da imaginação do grupo, dos 4 integrantes. Então, eles ficaram responsáveis pela produção como um todo. Foi dessa maneira que eles trabalharam os 4 restantes períodos discutidos e destinados referente a essa proposta. Os outros 4 demais estudantes que ficaram em sala de aula trabalharam com o método expositivo dos conteúdos, denominada da metodologia tradicional, né, que era essa a ideia da proposta. Eles acompanhavam o conteúdo a partir da apostila didática que eles utilizam em sala de aula, e também através de anotações que eram realizadas no quadro por mim. No último encontro, eu recebi os arquivos de áudio que foram produzidos, e também, nesse último encontro, foi o momento em que eu fiz a aplicação dos questionários finais para toda a turma, para que eu pudesse fazer uma análise posterior. E nesse momento eu consegui encerrar o conteúdo e também a proposta didática. Fazendo a análise do material recolhido, né, nesse caso é a análise do pré-teste, na primeira questão eu pude observar que 7 dos 8 estudantes, eles nunca tinham ouvido falar nesse termo ciclos biogeoquímicos. Aí eu consegui constatar que esses alunos, eles não tiveram um contato anterior com esse conteúdo, né? Justamente porque ele era um conteúdo, né, no ano de 2018, destinado ao 9º ano, né? Então, assim, na questão 2, pedia para que eles relacionassem os ciclos biogeoquímicos que eles já ouviram falar.
Mesmo relatando, né, que eles não conheciam esse termo, os estudantes eles acabaram marcando alguns ciclos, já que, na minha opinião, acredito que porque essa questão ela tinha opções de respostas. Então, os que apareceram em maior quantidade nessas respostas marcadas por eles foram o ciclo da água e o ciclo do oxigênio. A terceira questão, ela indagava sobre o conhecimento justamente nas alterações desses ciclos. A referida questão, ela teve 100% das respostas negativas, constatando que seria um assunto bastante novo para todos. A quarta e última questão, ela pedia quais eram os ciclos biogeoquímicos que mais sofrem interferência em razão da poluição do ar. E aí, novamente, o ciclo da água e o ciclo do oxigênio, eles apareceram com uma maior porcentagem de marcação. E aí, novamente, né, eu acredito que essa marcação, ela tenha ocorrido por serem termos bastante ouvidos pelos alunos na escola ou no dia a dia, tá bem? Então, apareceu o ciclo da água e o ciclo do oxigênio em duas questões com maior índice de marcação. Aqui consta a análise do segundo questionário, né, aquele que eu falei anteriormente, inicialmente, que foi respondido apenas pelos educandos que trabalhariam com a produção de podcasts. E com base nos dados dessa tabela, eu pude perceber que para a grande maioria eram apresentadas novas tecnologias, obviamente que ainda não haviam sido vistas, né? E que elas despertavam interesse de trabalho para os estudantes. A análise ao fazer a análise agora do pós-teste, né, eu constatei que todos os estudantes, eles conseguiram acompanhar e fazer o desenvolvimento desse conteúdo, assimilando as novas informações científicas e, claramente, os estudantes que trabalharam com a tecnologia, com o software, eles tiveram um melhor avanço na questão dos conteúdos, uma melhor compreensão sobre o que era e o que não eram os ciclos biogeoquímicos. Essa análise ficou bastante clara. Após a aplicação do pós-teste, foi entregue para ser respondido um questionário, e esse questionário ele envolvia as questões de tecnologia, que foi também destinado para aqueles estudantes que trabalharam com o software, né? Esse processo, ele teve essa etapa, né? Esse processo teve como objetivo coletar alguns dados específicos sobre a opinião, sobre o manuseio e também sobre a aceitação dos alunos quanto ao programa Audacity e essa nova metodologia que foi aplicada em sala de aula. Uma questão para embasar toda essa análise, ela foi lançada. E essa questão, ela consta aqui no slide que eu estou mostrando para vocês. Você, produzindo algo sobre o conteúdo proposto, ajuda ou não para um melhor entendimento do conceito? No slide, eu mostro aqui para vocês a escrita feita por cada estudante. Mas, assim, fazendo a leitura e sistematização do que foi respondido, eu pude perceber que os estudantes relataram se divertir enquanto aprendem e também relataram que essa proposta ajuda em um melhor entendimento e memorização do conteúdo. Por fim, eu pude perceber, né, nós podemos perceber, acredito eu, que quando os próprios alunos, eles produzem ou desenvolvem algo sobre o conteúdo proposto, acontece sim uma melhora no entendimento da matéria e acontece também um maior envolvimento com a proposta do professor, né? Aqui
As conclusões finais, né, elas foram de que os estudantes que participaram da metodologia diferenciada apresentaram um maior avanço e coerência nas respostas sobre o conteúdo em específico, relatando novamente o que a gente já havia discutido. Isso faz com que o educador, né, qualquer educador, reflita sobre suas técnicas, busque diversificar suas aulas, a fim de tornar o aprendizado de todos mais prazeroso e muito mais significante. Conforme o que foi relatado no questionário envolvendo tecnologia, 100% dos estudantes que se envolveram na montagem do podcast gostaram e aprovaram a utilização de tecnologia nas aulas. E quanto aos alunos que participaram das aulas tradicionais, 100% também gostariam de ter trabalhado com a nova metodologia, porque eles relataram, eles julgaram que seria uma forma menos cansativa e maçante em relação ao aprendizado do conteúdo. Então, por fim, o objetivo da pesquisa era comparar as duas técnicas de ensino, e fazendo essa comparação, nós podemos perceber que essa forma de ensino diferenciada, nesse caso, a forma diferenciada foi utilizando a tecnologia voltada para a criação de podcasts, ou seja, de áudios, né, com cunho educacional. Ela trouxe tanto mais resultado em relação ao aprendizado, quanto em dinamicidade das aulas, tendo, na sua totalidade, após as observações, uma boa aceitação por todos os alunos. Aqui eu trouxe as referências, e assim eu finalizo a minha apresentação. Muito obrigada. Olá, vamos ouvir mais uma apresentação de trabalho no CENIT 2020. O artigo completo, a produção de vídeos sobre obras literárias para potencializar os processos de ensino e aprendizagem, que será apresentado pela Rose Gaieski e pela Zenília Streski. Por favor, é com vocês. Olá, tudo bem? Então, eu sou a professora Zenília e essa é minha colega, professora Rose. Eu sou formada em letras pela UPF e trabalho com a área de linguagens na Escola Estadual aqui de Casca, professor Wilson Luiz Macarini. Neste trabalho especificamente, professora de literatura apenas. E o nosso trabalho, então, conforme já anunciado o título, é a produção de vídeos sobre obras literárias para potencializar o processo de ensino e de aprendizagem. Então, em seu título, ele já vai trazer um questionamento e uma preocupação. Como é que nós, professores de literatura, podemos usar a literatura e as redes sociais, a tecnologia, enfim, para deixar a nossa literatura mais atrativa, para fazer com que o aluno se interesse, interaja mais na nossa aula de literatura, que é um grande desafio, e nesse caso especificamente, com a produção de vídeos. Bem, todos nós sabemos que as mudanças, elas vêm ocorrendo de forma extremamente rápida. E essas mudanças, e essa rapidez, na verdade, na modificação do nosso contexto atual, se deve tanto à globalização, como à difusão rápida da informação, tanto quanto pelos avanços tecnológicos. Em relação à informação, essa difusão muito rápida, basta um clique, basta um celular conectado e nós acessamos a informação. Os nossos alunos acessam as informações. Mas a questão é, o nosso aluno ele está preparado para acessar essa informação? Ele consegue ver de forma crítica ou não? E a tecnologia, a gente sabe que ela está cada vez mais presente. Basta compararmos o celular lá do início
quando na verdade ele servia para fazer ligação, para enviar mensagem, para os que nós temos agora, que, enfim, trazem uma infinidade de aplicativos e de vantagens. Então, nesse contexto de informação, nesse contexto de tecnologia, ou o professor se adapta a essas mudanças, porque elas interferem diretamente na sala de aula, ou então a tecnologia vai ser a grande vilã. E me parece que hoje o questionamento não deve ser se o celular deve ou não ser utilizado em sala de aula, mas como utilizá-lo. E de preferência a nosso favor, claro. Então, no caso desse artigo, o grande questionamento, enfim, o grande propósito é como trabalhar os movimentos literários, as escolas literárias, de modo que faça sentido para o aluno, de modo que o aluno se interesse por esse conteúdo, por esse assunto cobrado em vestibular, cobrado pelo Enem, enfim, e também de forma que ele desperte o interesse, que ele se interesse pela leitura e que ele leia, né? A gente sabe da importância da leitura e, inclusive, aqui, embora não seja o foco do nosso trabalho, há um outro questionamento, uma outra polêmica, talvez, se deve ou não trabalhar com o texto literário, com os clássicos em sala de aula. Alguns afirmam que sim, que é imprescindível, outros apresentam opiniões divergentes, mas o fato é que a cobrança existe, então nós precisamos, penso que sim, precisamos trabalhar os clássicos, e de preferência de forma que consigamos fazer o nosso aluno se interessar e interagir na aula de literatura. A respeito disso, do uso das tecnologias e do trabalho com a literatura, algumas pensadoras afirmam que, mediante o avanço das tecnologias, o ensino da literatura nas escolas, ele vem passando por uma crise. E quem está hoje em sala de aula atuando, independente da disciplina que for, aqui especificamente literatura, sabe que essa crise existe, sim, e que ela é ocasionada não só pelas formas de ensino que às vezes são inadequadas, mas também pela proliferação da cultura de massa. Quando se fala em forma de ensino inadequada, o que acontece? Não existe mais espaço para aquele professor que apenas transmite conhecimento. Sabemos que os alunos são outros, que a situação, o contexto é outro, então não cabe mais espaço para um professor que simplesmente passa o conhecimento e um aluno passivo que simplesmente aprende. Sabemos que não é mais esse o contexto. E essa crise, ela pode apresentar dois polos antagônicos, o do perigo ou o da oportunidade. Então, eu posso aproveitar esse excesso de informação, aproveitar a tecnologia e usar isso a favor da minha aula, de forma a instigar o aluno, a comprometer o aluno com a aula, ou então eu vou continuar vendo a tecnologia como uma vilã, trazendo, oferecendo perigo para o meu conteúdo. Então, em meio a essas colocações da minha colega, surgem muitas perguntas, né? Quem são os nossos alunos? Quem são os professores de hoje? Como são as nossas aulas hoje? E essas perguntas não são perguntas, são questões que se conectam a outras questões, como o filósofo Deleuze já afirma. Não são questões que possuem respostas imediatas. São questões que nos levam a outros questionamentos, como, por exemplo, de que forma posso usar os recursos tecnológicos em sala de aula para potencializar os processos de ensino-aprendizagem? E em meio a essas indagações, podemos salientar que vivemos em uma sociedade, sim, que se caracteriza por essa globalização, por esses avanços tecnológicos, por uma difusão muito rápida das informações, e isso transformou os ambientes familiares, sociais, culturais das pessoas e, inclusive, o ambiente escolar. E nesse ambiente escolar, hoje nós nos perguntamos, quem são os alunos de hoje? Com certeza, esses alunos não são os mesmos alunos dos anos 80, dos anos 90, e nem dos anos de 2000 a 2019. Com certeza, o perfil desses alunos se modifica muito rapidamente,
provocado por todas essas mudanças que acontecem. Então, hoje nós temos alunos que são dinâmicos, que são criativos, ativos, mas ao mesmo tempo eles são ansiosos, porque eles possuem muitas informações e às vezes eles não sabem gerir essas informações. São capazes de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas às vezes não com tanta qualidade, como no espaço escolar, né? Eles têm acesso a essas informações, eles estão em redes sociais, eles estão ouvindo o professor. E nem sempre eles conseguem gerir isso de tal forma que possa proporcionar qualidade à sua própria aprendizagem. Aí entra o professor com um papel extremamente importante, que é o papel de ser um mediador desse processo, em que ele não é mais um detentor de conhecimento, mas sim uma pessoa que vai auxiliar esse aluno nos processos de ensino e aprendizagem. Hoje a BNCC já coloca, né, que nós precisamos de professores que proporcionem condições para os nossos alunos que eles sejam protagonistas da construção de seu próprio conhecimento, que eles saibam lidar com todas essas informações e, ao mesmo tempo, construir seu conhecimento. E como trabalhar com essas tecnologias? Como entender esse contexto que os nossos alunos estão hoje, sem parar para pensar em como foi o desenvolvimento da tecnologia na sociedade, no nosso país. Então, na sequência, a gente vai falar um pouquinho sobre as 4 fases que os recursos tecnológicos passaram, ou melhor, que aconteceu no nosso país, para compreender um pouquinho mais quem é o nosso aluno de hoje, né? Então, essas 4 fases, a primeira delas, ela compreende o período dos anos 80, um momento que foi caracterizado pelo uso do software Logo, em que se acreditava na questão do construcionismo, em que as pessoas passariam a ser pessoas mais reflexivas, e que, de fato, não foi isso que aconteceu. A segunda fase, então, ela teve início nos anos 90, em que houve, então, uma popularização e acessibilidade, então, aos computadores, em que o professor saiu da sua zona de conforto, passou a utilizar mais o computador em sala de aula, onde aconteceu a produção de softwares educacionais, tanto por parte de professores, de pesquisadores, quer dizer, como também do próprio governo. A terceira fase, ela se iniciou por volta de 1999, quando houve o advento da internet. Começaram, então, a surgir cursos de formação inicial e continuada, voltados para os professores, com o objetivo, então, de preparar esses professores para que colocassem a tecnologia em sala de aula. E, atualmente, vivencia-se, então, a 4ª fase, segundo, né, os pesquisadores Borba, né, que se iniciou por volta de 2004 com a difusão rápida da internet, onde se caracteriza um período de conexão, de quantidade de recursos, de diversidade nos modos de comunicação, de facilidade de acesso a vídeos, a diferentes plataformas, ao aumento do uso das redes sociais e do compartilhamento de informações. Porém, acredito que hoje nós não estamos mais nessa fase, nessa 4ª fase, mas sim na fase do pensar com a tecnologia, de aproveitar essas oportunidades que nós estamos tendo, que a tecnologia nos proporciona, para colocar em prática em sala de aula e, de fato, desenvolver o conhecimento dos nossos, proporcionar o desenvolvimento do conhecimento dos nossos alunos. Então, aproveitando essas oportunidades, né, nós da Escola Macarini, então, desenvolvemos um projeto, o projeto Cinema na Escola, colocando em contato, então, o aluno com a tecnologia e também com a questão da literatura. Muito bem. Então, nós pensamos que o aluno, sim, esta é a nossa opinião, mas o William já nos dizia, através da pirâmide dele, que nós não aprendemos apenas lendo, não aprendemos apenas ouvindo, é necessário fazer.
é necessário ensinar, é necessário interagir. Então, como a minha colega já falou, nós desenvolvemos o projeto Cinema na Escola. Qual foi o objetivo e como surgiu? Na verdade, nós queríamos aliar o estudo dos clássicos literários, que são tão temidos por todos, e ao mesmo tempo, então, que se estudasse esses clássicos, que se usasse a tecnologia, aliar os clássicos ao uso da tecnologia em sala de aula. Bem, como foi desenvolvido, quando começou e como ele é feito? A nossa primeira edição foi em 2017. Quem trabalha com esse projeto são os terceiros anos do ensino médio. Então, lá em 2017, nós tínhamos 5 turmas de terceiro ano, e nós optamos por trabalhar com os contos gauchescos do João Simões Lopes Neto. Então, cada turma escolheu um dos contos, conforme houve a identificação. Na segunda edição, nós tínhamos apenas 2 turmas de terceiro ano, então optamos por trabalhar uma única obra, bastante atual, que é o Quatrilho, do José Clemente Pozenato, o qual não só autorizou que se fizesse o trabalho, mas veio prestigiar e ficou, inclusive, bem feliz com o resultado. E na terceira edição, eram 3 turmas de terceiro ano, e nós trabalhamos, então, com o Machado de Assis, com os contos e mais uma obra completa do Machado de Assis. Como é feito todo esse processo? Inicialmente é feita a escolha da obra, sendo que nunca é imposto. Então, os alunos eles vão participar desde a escolha da obra até a finalização do curta-metragem. O objetivo final é um curta-metragem. Então, eles escolhem, junto com o professor que age como um mediador, escolhem a obra. Escolhida a obra, feito, então, o estudo do autor, a leitura da obra, a análise. E depois que eles já estão ambientados, já estudaram, já sabem exatamente como aconteceu, o contexto histórico, enfim, é feito o roteiro. Então, um grupo da turma é responsável por elaborar o roteiro do curta-metragem. Uma vez pronto, volta-se para a sala de aula e vai se fazer a divisão, então, dos papéis e o que cada aluno vai fazer. É importante a gente destacar que, assim como nada é imposto, ninguém fica de fora do projeto. Todos os alunos se envolvem e todos os alunos querem ver o trabalho de fato pronto lá no final. Porque como não é imposto, como parte deles decidir o que eles vão preferir fazer, eles acabam se envolvendo e eles de fato se comprometem com a atividade. Então, como eu estava dizendo, feito o roteiro, volta-se para a sala de aula e então vai se definir quem serão os atores. Aqueles que preferem atuar vão escolher os personagens, os papéis, e aí vão se dedicar para esse estudo. Vão estudar o personagem mais de perto, vão memorizar as falas, enfim. E há outros grupos, por exemplo, o grupo responsável pelo cenário, que vai marcar o dia, a hora de fazer as filmagens. Há o grupo responsável pela trilha sonora, então vai fazer um estudo mais aprofundado da trilha. Há outro grupo que vai cuidar do figurino. Então, como é possível perceber, todos os alunos se envolvem da maneira que preferirem e com aquilo que mais se identifica. Eles também vão decidir, dentro da turma, qual celular será usado para fazer a filmagem, porque a escola não disponibiliza, uma escola estadual, então nós não temos equipamentos para filmagem. Então, tudo é feito por eles, e essa é a graça do curta-metragem. Então, eles vão definir qual celular eles vão utilizar para fazer a filmagem, qual outro celular eles vão utilizar para gravar o áudio. Então, eles fazem de forma separada, depois eles vão unir, vão ver todas essas cenas. E, ao final, então, um aluno da turma vai fazer a edição do filme, vai fazer a edição do curta-metragem. Conforme eu comentei antes, no ano passado, o tema inicial eram os contos do Machado de Assis, mas aí 2 turmas optaram por trabalhar com contos, um deles foi A Carteira, o outro foi A Cartomante.
né, conhecido por todos. E a terceira turma, embora tenha lido, embora né, o professor tenha comentado as obras, quais eram as possibilidades, não houve uma identificação. Mas eles se identificaram com Dom Casmurro, que fugia do tema conto, mas como houve essa identificação e a disponibilidade, foi, na verdade, um grande desafio, mas eles optaram por fazer Dom Casmurro e eles fizeram, então. O nosso objetivo é justamente o de eles entrarem em contato com a obra, de quebrar esse preconceito de que todo clássico é difícil. E a gente não instituiu nas apresentações, porque feito, então, o curta-metragem, que é editado por um aluno da turma, marca-se essa apresentação para toda a comunidade. E nesse dia, nós queremos apresentar para os familiares, para as pessoas, na verdade, essa sessão ela é esperada com ansiedade por todos, mostrar o que eles são capazes de fazer. Então, nós não instauramos uma competição, a gente não faz uma competição de qual é o melhor ator, melhor cena, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que eles entrem em contato com a obra literária e que se perca esse preconceito de ser difícil e de se usar também, então, a tecnologia na sala de aula. Eu vou passar agora para vocês 2 trechos dos trabalhos do ano passado, um trecho da Cartomante e um trecho de Dom Casmurro, até para vocês verem como foi o olhar desses alunos, porque é o olhar deles, é como eles estão vendo isso, como eles estão imaginando. Outro detalhe importante, é dentro do que se tem na cidade, então é um filme feito sem verbas, a gente pede ajuda para um, pede ajuda para outro, mas no final é o olhar do nosso aluno para os clássicos. Então é possível ver alguns erros, depois, né, houve algumas edições, mas é para vocês terem uma ideia, na verdade, de como é o trabalho dos nossos alunos. Esse trecho inicial, então, é o finalzinho da Cartomante. Entra. Vem mais rápido que tu. Rita! Oh, meu Deus, Rita! Fala comigo. O que aconteceu? Rita, acorda! Imoral e pétro. Você tá até como irmão. Não. Meu secretário. Então, esse foi um trechinho da Cartomante, que é o final do conto, na verdade. E agora eu tenho mais um pedacinho, então, de Dom Casmurro, de uma pequena passagem para vocês observarem. Os 18, 19, 20, os 21 e os 22 era bacharel em Direito. Tudo mudaram. Minha mãe resolveu envelhecer. Tio Cosme perecia do coração. Janatias estava apenas mais idoso, mas não tanto que não fizesse a fineza de assistir a minha graduação e de ser comigo a sério. Hábito viçoso, como se o bacharel fosse ele. A mãe decapitou falecer. O pai aposentara-se. Escobar começava a negociar café. A separação não nos afiliou. Escobar foi o terceiro nas trocas de cartas entre mim e Capitu. Esse que Ardil apostou muito em nosso amor. Escobar casou, sabem com quem? Casou com a Boa Sanche, amiga de Capitu, quase irmã dela. Bem, então, como é possível observar, não são atores, não são profissionais, são os alunos interpretando a obra a partir do olhar deles. E é curioso e também interessante comentar que enquanto eles estão no segundo ano, eles já estão ansiosos e esperando vir o terceiro,
Às vezes, ainda no segundo ano, eles já estão pensando em qual obra eles vão querer fazer, enfim. Então, foi um projeto que começou bem timidamente, com mais erros, eu diria, do que acertos. A cada ano a gente vem procurando, né, acertar os erros, melhorar, aprimorar, mas é um projeto que deu bem certo, assim, justamente porque o objetivo é cativar o aluno, é comprometer o aluno, e isso acaba acontecendo. Às vezes demora um pouquinho para decidir a obra, mas enquanto se demora para essa decisão, se está estudando literatura. Então, eles estão vendo a disciplina de uma forma diferente, e isso me parece extremamente positivo. Nós colocamos aqui também o depoimento de uma aluna que participou do projeto, na verdade, a cartomante, que apareceu no finalzinho do vídeo, e ela diz o seguinte: a escolha do conto A Cartomante implicou em várias mensagens dos meus amigos, afirmando que eu era a pessoa certa para o papel. Até que, em dado momento, decidi que seria uma experiência nova me tornar a cartomante da Escola Macarini, se meus colegas assim concordassem. Acredito que o sucesso dos filmes se deu pela força de vontade de que disponibilizamos quando decidimos fazer acontecer. Entretanto, mais que isso, sabíamos exatamente o que estávamos representando e, portanto, conseguíamos imaginar como deveria ser feito. Nesse projeto, produzimos nossa própria literatura a partir de propostas de Machado. Além disso, devo grandes agradecimentos ao projeto que, de uma forma divertida e extraordinária, contribuiu para que eu decidisse de uma vez por todas que o curso de letras seria o meu destino no ano de 2020, exatamente onde me encontro agora. Então, como é possível perceber, o projeto vai muito além da sala de aula. Nesse caso aqui, foi um empurrãozinho que faltava para a aluna ir para o curso de letras. Está cursando, está bem feliz, inclusive. Então, de fato, é um projeto, como eu estava dizendo antes, que deu certo. E Sim. Obrigada. E um último detalhe, para complementar, como eu estava dizendo também antes, além da sala de aula, além da literatura, além do Machado de Assis, eles aprendem muitas outras coisas também, porque eles precisam interagir, né, entre eles precisam ser tolerantes com o colega, porque uma mesma cena às vezes precisa ser gravada inúmeras vezes, 4, 5, 6 vezes. Então, há todo um aprendizado além da literatura e além do uso das mídias. Então, a gente pode ter, né, vimos um exemplo de 2 pequenos vídeos, né, 2 trechinhos dos vídeos que foram produzidos, que são narrativas, né, e como o Murai diz, são narrativas digitais que envolvem o hibridismo. O hibridismo, então, é essa combinação de ferramentas, de texto, de imagens, para produzir algo novo, fazendo, então, uma releitura das obras literárias, e isso permitiu o trabalho em equipe, hoje extremamente importante para o mercado de trabalho, o desenvolvimento do trabalho em equipe. Então, a gente trabalha isso dentro do projeto também na escola, proporciona, então, o desenvolvimento da criatividade, de retratar as cenas, de que forma, em que espaço que eles vão fazer isso. O aluno, então, se torna o protagonista da construção do seu conhecimento. O projeto, então, ele permitiu também o desenvolvimento da interdisciplinariedade e essa produção de novas narrativas, que deixou de ser um texto, de uma fala, mas sim um vídeo, produzido pelos próprios alunos, né? Então, observamos que aquilo que a gente colocou no início da nossa apresentação, né, que é o avanço da tecnologia, a difusão rápida das informações é uma oportunidade para que a gente possa criar um novo ambiente de aprendizagem, um ambiente de aprendizagem em que o aluno se tornou protagonista da construção do seu próprio conhecimento. Então, aqui nós temos as nossas referências bibliográficas. Nosso muito obrigada.
Agora vamos apresentar o trabalho O Desenvolvimento do Pensamento Lógico e Geométrico por meio da programação na linguagem Scratch. O trabalho foi desenvolvido pelos autores Lisandro Lemos Machado e Débora Sernajotto. Está com a palavra, então, agora a apresentadora Débora para a apresentação. Oi. Então, o título já foi dito, que é o desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico por meio da programação na linguagem Scratch. Esse trabalho foi feito, na verdade, para obter o título de especialista em linguagem de tecnologias de educação do Instituto Federal, o IFSU. Então, vou começar. Introdução. Então, assim, na matemática, normalmente, a gente tem uma interpretação de algumas sentenças. E nessa sentença pode trazer alguma interpretação implícita, trazer alguma informação implícita. Como, por exemplo, quando a gente quer calcular o perímetro de um quadrado. Às vezes pode trazer o perímetro do quadrado, a gente tem que obter a medida do lado, por exemplo. Só que, às vezes, o aluno, por exemplo, não tem esse desenvolvimento da lógica geométrica, assim, para entender essa sentença implícita. Então, dessa forma que eu queria trazer um pouco da linguagem da programação com o estudo da geometria. Então, nesse caso, as linguagens de programação demandam que os elementos que trabalham com a construção e o estímulo do pensamento lógico faça com que o aluno interprete essas informações implícitas. E dessa forma, que a gente tem a seguinte pergunta: que resultados a utilização da linguagem de programação Scratch pode trazer para o desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico? E a gente tem como hipótese que quando a gente traz uma tecnologia para a educação, isso aproxima o aluno do aprendizado. Tipo, ele tem interesse de aprender, porque porque o professor está trazendo um objeto, assim, uma ferramenta que aproxima o aluno, que o aluno já está familiarizado com tecnologias, não com a programação ainda. Então, o objetivo geral desse trabalho é avaliar a utilização da ferramenta de programação Scratch para trabalhar o conteúdo de geometria do 7º ano do ensino fundamental. Isso. Além de que o Scratch também ele ele desenvolve, faz com que o aluno desenvolva, na verdade, o seu pensamento lógico, argumentativo, crítico e dedutivo, que daí facilita também no conhecimento dele. No primeiro item, que é a programação de computadores, pensamento lógico e geométrica e educação. Então, assim, no primeiro momento, a geometria ela sempre foi abordada desde a infância, na verdade, da educação infantil, ela sempre foi se aprimorando, como o reconhecimento de formas geométricas, depois os nomes, algumas formas possuem iguais ou diferentes, e nos primeiros anos dos anos finais do ensino fundamental, como por exemplo o 6º e o 7º ano, eles começam a calcular já o perímetro e a área de algumas figuras geométricas, como triângulo, quadrado, retângulo. Só que, às vezes, como eles só calculam mais ou menos, por exemplo, tem algumas questões que são mais simples, como só calcular o perímetro, por exemplo. O que já fica meio que subentendido que o aluno sempre vai fazer daquele jeito. Mas quando a pergunta é mudada, por exemplo, se o perímetro do quadrado é tanto, qual que vai ser a medida do lado? Os alunos acabam se confundindo aí, tipo, eles já acham que é alguma outra coisa. Mas no fim, é o mesmo sistema, só que ao contrário. E isso eles acabam não desenvolvendo isso. Tipo, esse pensamento lógico não foi consolidado ainda.
Então, o primeiro item desse Programação de Computadores, Pensamento Lógico, Geométrica e Educação é a matemática no 7º ano do ensino fundamental. Então, assim, conforme a Base Nacional Comum Curricular, os alunos do 7º ano eles têm que desenvolver várias habilidades, de noções de números inteiros, de expressões algébricas, de variáveis, equações de primeiro grau, geometria, que entra na geometria, são plano cartesiano, transformações geométricas, ângulos e vários outros assuntos. Então, é de bastante impacto, porque são muitos assuntos e muitas coisas novas que acontecem nesse ano. Por exemplo, um deles que é de bastante impacto é a noção dos números inteiros, que é quando aparecem os números negativos, os positivos e o zero. Mas o que entra mais são os números, o que causa bastante impacto é os números inteiros, os números negativos. Que no caso, os alunos sempre aprendem que quando tem uma sentença matemática, por exemplo, 5 menos 8, não é possível realizar, porque eu não consigo tirar 8 unidades de 5. Eles acabam falando que já não existe essa possibilidade de resolver essa questão. E no 7º ano é que esse conceito é aprimorado, que na verdade existe, só que vai ter um resultado negativo. E isso é bem difícil, assim, para eles compreender. Tem bastante dificuldade aí nesses assuntos. Além de que também tem os equações de primeiro grau também, que daí começam a envolver números e letras. Eles também já têm uma relutância, assim. E, além dessas coisas, além dessas habilidades, a BNCC também traz que o aluno também tem que desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Então, é nesse sentido que a gente traz a linguagem de programação do Scratch com a matemática, para tentar desenvolver esse raciocínio lógico. No caso, o pensamento lógico geométrico. O segundo item é a programação de computadores e o pensamento lógico. Assim, a gente programa, a gente sempre está fazendo uma sequência, e na sequência vai ter um pensamento lógico, uma lógica para ainda a gente conseguir obter chegar ao nosso destino com êxito. E nesse caso, é que vem que, para desenvolver o processo da busca por conhecimento do aluno, é necessário que os educadores estimulem ao protagonismo em sua própria aprendizagem. Que nesse caso, os alunos têm que ao estruturar ali o pensamento lógico, na hora eles estão sendo protagonistas da sua própria aprendizagem, porque eles têm que pensar como que poderia ter essa sequência lógica para chegar no momento final. Voltando. E também na matemática, né, e também isso também acontece na programação, é que a matemática a gente pode resolver de diferentes formas, qualquer situação. E na programação também. Às vezes, o aluno também pode fazer uma sequência lógica, e outro aluno pode fazer uma outra sequência. E os dois vão chegar no mesmo resultado. Então, é mais ou menos isso. E essa cognição de raciocinar, do pensamento lógico, ele está relacionado com o ato de raciocinar, que é estruturar a ordem dos pensamentos, criando linhas e informações e hierarquizando e fazendo análises que apresentam resultados concebidos como informações novas. E, além disso, a linguagem de programação estimula o pensamento lógico, desenvolvendo a solução e reflexão de problemas, possibilitando o desenvolvimento de indivíduos críticos e criativos. Então, no terceiro item, são ambientes de programação na educação. Que aqui eu trago um dos primeiros que foi criado, que foi desenvolvido, que foi o Logo, que foi criado em 1967 por Seymour Papert e Wally Forszag. Esse Logo, ele tinha o objetivo de ensinar programação para as crianças.
E o Samuel Papert, ele traz essas informações, assim, alguns relatos no livro dele, A Máquina da Criança. E ele diz que o aluno, que ao programar, às vezes dá errado, tipo, a gente não consegue chegar no ponto final. Mas que ao errar, o aluno, a criança, né, o aluno, consegue desenvolver sua capacidade de autonomia, de tentar encontrar o erro, testar novamente, até chegar, até acertar a sequência ali e chegar onde ele queria chegar no final. Então, ele enfatiza muito que com o erro é que o aluno aprende. E que nesse momento de errar e sequenciar e errar de novo e tentar de novo, é que o aprendizado acontece. Aí após, claro que também tem outros ambientes de programação e educação, mas alguns, o que mais se parece também com o logo, além, o logo era blocos que se encaixavam também. E também era bem fácil de manipular. O Scratch também foi desenvolvido se baseando no logo, só que foi criado em 2007 por Media Lab do Instituto Tecnológico de Massachusetts. E ele também é feito por blocos que se encaixam, que também é de fácil manipulação assim, para crianças, jovens, adultos, e que isso também traz a possibilidade de programação para criança. Além de que no Scratch também dá para fazer jogos, criar personagens, desenhos, historinhas, assim. Dá para criar bastante coisa, assim. E já no segundo, tem a programação do Scratch no desenvolvimento do pensamento lógico, que aqui já vai ser mais o desenvolvimento da pesquisa mesmo, as metodologias e essas coisas. Assim, essa pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de avaliar o auxílio do recurso da programação do Scratch para trabalhar o conteúdo de geometria e desenvolvimento do pensamento lógico e geométrico. A pesquisa se desenvolveu numa escola de rede pública, aqui de Passo Fundo mesmo, numa turma do 7º ano. Tinha 25 alunos, mas a gente só quis pegar 5 alunos para tentar ver, assim, melhor o desenvolvimento, ter, tipo, acompanhar um pouco mais. Aconteceu nos turnos inversos, os alunos estavam de manhã, então ocorreu os encontros de tarde. Foram 5 encontros, de 3 horas, mais ou menos. E isso ocorreu no primeiro semestre de 2019 também. E a pesquisa, ela é qualitativa, porque a pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. Primeira metodologia. Então, no primeiro momento, eu fiz observações das aulas dessa turma do 7º ano. Foram 3 períodos, de mais ou menos 45 minutos cada, de que eu avaliava mais ou menos se os alunos eram ativos, se eles queriam fazer as questões, se eles tinham autonomia, se eles precisavam de ajuda, ou se eles ajudavam alguns colegas. E além disso, depois dessas observações e aulas, eu fiz a entrevista com a professora, com os alunos, e com os alunos, além da entrevista com os alunos, eu fiz também algumas questões matemáticas, para ver como que eles resolviam essas questões. E após isso, eu comecei a introduzir a programação. E no primeiro momento, eu mostrei os blocos lógicos, para eles entenderem as conexões lógicas ali do e, ou, se então, se não. No outro momento, eu comecei a mostrar o Scratch para eles se conhecerem assim, como que é. Eles fizeram algumas atividades introdutórias para conhecer os blocos que o Scratch apresenta. Também, depois a gente fez algumas outras programações que envolviam a geometria.
E após isso, eu também fiz de novo as questões matemáticas que eu fiz no primeiro momento, só para ter uma comparação e avaliação de como, se teve alguma melhoria do desempenho ou não. E além disso, eu também pedi para que eles relatassem o que eles tinham achado desse momento assim de programação. E depois disso, em todos os encontros também, eu fiz memórias para relatar o que foi feito, o que foi observado e essas coisas afim. E depois também foi feito a entrevista com a professora, para ver se ela tinha visto alguma mudança no comportamento deles ou na nota, alguma coisa assim. E foi isso. Depois foi a análise de dados mesmo. Então, aqui nos resultados obtidos. Na observação de aula, como eu falei, eu observei se eles tinham autonomia, se questionavam, se tinham interesse de se pediam ajuda para a professora ou para os colegas, ou se eles ajudavam. Nas entrevistas com a professora, eu perguntava para ela se os alunos, como que os alunos eram, os alunos que foi escolhido, como eles eram, se eram bons alunos, né, entre aspas, se eles faziam as atividades, iam bem nas provas, e se eram, se eles sempre estavam, tipo, questionando nas aulas. Ela falou que ali, entre os 5, tinha uns 3 ali que ela considerava como bons alunos, que iam bem nas provas, que estudavam, que faziam as atividades, faziam os temas e essas coisas. E os outros 2, ela falou que eles eram um pouco mais, que eles não faziam tantas atividades e que faziam às vezes não, e que às vezes eles não iam bem nas provas também. E a entrevista com os alunos, uma das primeiras questões, foram 3, acho que na verdade. A primeira foi eu pedi como que eles estudavam, se eles utilizavam algum recurso tecnológico para estudar. Alguns deles disseram que sim, eles usavam o celular ou o notebook para fazer pesquisas e videoaulas, ou outras pesquisas assim. Alguns falavam que só estudavam pelo caderno, reescreviam as questões e refaziam as questões. E a segunda questão, eu perguntava para eles se eles conheciam programação, o que era programação para eles, o que era programação de computadores para eles. Apenas 2 responderam que eles responderam que a programação para eles era fazer algum efeito, alguma programação no computador. E um deles até disse que achava que era fazer tipo os efeitos no Photoshop. E os outros 3 disseram que não sabiam o que era. E na terceira questão, era para saber o que eles sabiam sobre lógica, o que eles entendiam como pensamento lógico. E alguns responderam que era apenas saber, que era pensar. Sim. E nas questões matemáticas que eu desenvolvi, essas questões eu peguei da UBMAP, que eram mais, na verdade, assim, de pensamento lógico, sabe? Era mais abrangente, assim. Da primeira questão, a maioria dos alunos acertaram, 4 alunos acertaram, uma aluna, ela estruturou a resposta certa, mas acho que na hora lá de somar alguma coisa assim, ela somou errado, se confundiu. E aí, 4 acertaram e 1 não. Na segunda questão, apenas 3 acertaram e 2 não, que era uma questão para ver qual a face do dado chegaria se ele ficasse virando até numa parte cinza. E aí, alguns alunos desenharam e outros, não sei, eles pensaram em outra forma e aí chegaram num número diferente. E na terceira questão, a maioria não, quer dizer, ninguém acertou, mas estruturou um pensamento que quase chegou no resultado. E as atividades do Scratch, a gente tem os alunos no começo, eles não perceberam que tinha muitos detalhes assim para na hora de programar.
Eles se surpreenderam, assim, com algumas atividades. E algumas das atividades depois, que tinha as introdutórias e as outras eram mais focadas na geometria. E nessas focadas na geometria, os alunos acabaram, eles não lembravam direito alguns conceitos, tipo, o que era o perímetro e o que era a área, por exemplo, que tem algumas atividades ali que envolviam isso. Aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui das atividades que os alunos fizeram. Era para mover com as teclas ali. No caso, eles usaram outras teclas que era para usar as flechas, no caso, para cima e para baixo e para o lado. Eles usaram as letras que é normalmente os jogos que tem no computador. Deixa eu passar. Tem outra aqui também. Eles tinham que desenhar. Uma das atividades também era desenhar as formas geométricas. No primeiro momento, eles só fizeram do triângulo e do quadrado. Aí eu pedi para eles tentarem fazer para todas as formas geométricas. Que no caso, eles não sabiam que teriam que dividir o 360 graus pelo número de lados que deveria ter. E aí eles também acharam muito legal, que eles ficaram o tempo todo fazendo esses desenhos aí. A outra atividade também era o perímetro do quadrado e a área do quadrado. Também um outro. E aí alguns alunos faziam diferente. Um já usou o 360 graus. O outro já usou a L e giro 90 graus, para mostrar que alguns alunos faziam diferente. E a análise dos dados. Nas entrevistas, posso dizer que os alunos mostraram mudanças, comparando a primeira entrevista com a professora e a segunda entrevista com ela mesma e com os alunos. Até os alunos relataram que eles não sabiam que programação tinha que pensar em todos esses detalhes, principalmente na parte ali de mover os personagens para cima, para baixo e para os lados. Eles não sabiam que tinha que saber, por exemplo, o plano cartesiano, que era um assunto que eles estavam trabalhando, acho que na mesma aula ali que a gente teve o encontro. Então, eles ficaram bem surpreendidos por causa disso. E eles daí, por isso que eles falaram que eles não sabiam que a programação envolvia tanta matemática e tinha que pensar em tantos detalhes assim. A professora também falou que os alunos tiveram que em comparação ao início e ao final, eles tiveram uma melhora no comportamento, que eles estavam prestando bastante atenção nas aulas, que eles, até um relatou também que ele achou que os alunos, que ele tinha desenvolvido o pensamento lógico também, que ele prestava atenção nas aulas de matemática e prestava atenção ali nas atividades de programação. Ele viu que os dois se envolviam. E até um também relatou que ele teve um bom desenvolvimento na prova também. Um lhe falou que numa primeira prova ele tirou 8 de 20, e na segunda prova ali que ele estava fazendo, que era durante os encontros de programação, ele falou que numa prova que valia 40, ele tirou 32. Ou seja, de uma avaliação que ele acertou 40% da prova, na outra ele acertou 80%. E ele acha que foi por causa da programação, que ele conseguiu desenvolver. E outros também relataram que acredito que foi pela programação que eles tiveram um rendimento melhor. Mas a professora só também relatou que talvez por ter um pouco mais de tempo, tipo, desenvolver o trabalho um pouco mais durante todo o ano letivo, talvez daria para perceber mais o desenvolvimento deles. Nas questões matemáticas, os alunos, quando eu fiz os dois modos, na verdade ficou a mesma coisa. O número de acertos ficou igual. Só que quando eu apliquei de novo essas questões matemáticas, um dos alunos não conseguiu ir. Aí por isso ficou, digamos assim, mais ou menos do mesmo jeito. Nas atividades do Scratch, os alunos tiveram bastante relutância ali sobre a hora de calcular o perímetro e a área. Eles tiveram com certa dificuldade, mas conseguiram. E algumas outras atividades também de Scratch, os alunos falaram
alguns alunos faziam o que era pedido, mas outros alunos faziam além do que era pedido. Então, tipo, alguns faziam outros tipos de programação, assim, que já não era pedido, assim. Daí ficaram uns trabalhos bem legais. Eu acho que é isso. E considerações finais. Então, o objetivo principal, eu acredito que a gente chegou, que era avaliar o auxílio da programação Scratch no curso de geometria e no pensamento lógico e geométrico. Sobre o tempo, eu acho que a gente conseguiu fazer o que estava planejado com o tempo que deu, só que eu acho que realmente concordo com a professora titular, que se tivesse um pouco mais de tempo para desenvolver esse trabalho, tipo, durante o ano letivo, daria para perceber mais esse desenvolvimento dos alunos. E as questões matemáticas, eu acredito que talvez eu poderia não ter abrangido tanto, feito tipo, não ter feito questões assim tão abrangentes, sabe, tão geral. Eu deveria ter mais focado nas questões de geometria mesmo. Eu acho que talvez seria um parâmetro melhor e perceber essa mudança nos alunos. Sobre o desenvolvimento dos alunos, eu acredito que teve um resultado bom, até porque alguns alunos ali relataram que que conseguiram melhorar na escola, que estavam prestando mais atenção, estavam conseguindo fazer atividades, porque eles viram que a matemática e a programação estavam juntos. E que eles gostaram muito de programação também. E que eles gostariam de até ir para essa área. E além disso, eu acho que daí. Então, eu acho que a programação, sim, a programação de Scratch é sim válida para a construção do pensamento lógico geométrico. E que isso ajuda os alunos também. Débora, faltam 3 minutos, tá? Tá bom. Que os alunos também desenvolveram esse pensamento lógico. E que isso também, ele também desenvolve os conceitos matemáticos. Não precisa ser necessariamente a geometria, pode ser outros conteúdos também. De álgebra também, porque também precisa de variáveis ali. E, nesse sentido, é que os alunos, ao envolver-se com a tecnologia, eles não precisam ser não apenas como utilizadores, mas como criadores também. Nesse caso, eles desenvolvem seu protagonismo e autonomia no processo de aprendizagem também, utilizando sim esses recursos. E as referências. E muito obrigada. Acho que é isso. Obrigado. Apresentará o artigo A Taxonomia de Bloom numa sequência didática no programa Escola de Hackers, Milene Giareta, da Universidade de Passo Fundo. Olá, então meu nome é Milene, assim como a professora Maria Augusta falou, e eu vou apresentar um trabalho que foi construído junto com a Fernanda Batistella e a Caroline Furini, junto ao programa de pós-graduação em educação. A gente construiu um trabalho pautado em programação de computadores dentro da taxonomia de Bloom. E foi possível observar que tem uma relação complementar já estabelecida entre os termos educação e tecnologia. Tecnologia, porque está muito em alta na atualidade, e vem se encaixando dentro do campo educacional. E aí a gente percebe que a inserção do ensino de programação nos níveis da educação básica, articulado nas diversas áreas do conhecimento de forma interdisciplinar, tem se mostrado um campo bem importante, porque não basta só introduzir a programação para o ensino de matemática, por exemplo. A programação ela pode ser articulada interdisciplinarmente para uma busca e de um conhecimento mais avançado dos educandos envolvidos. Mas a gente percebe também que é preciso cautela, e principalmente muito planejamento no desenvolvimento desse ensino de programação para as crianças.
porque se faz necessário reconhecer que cada etapa da educação básica se configura de uma forma diferenciada, e de um modo ou de outro é importante que esse ensino da programação seja adequado a cada etapa, a fim de se analisar o potencial e o nível de conhecimento de cada aluno, de cada nível em que ele se encontra, para então obter êxito com o uso dessa ferramenta. Essa ferramenta deve ser utilizada como um instrumento que estimule a reflexão crítica, o raciocínio lógico, a desenvoltura na resolução de problemas simples e complexos, a interpretação do problema, o trabalho coletivo e a curiosidade. É importante essa interpretação do problema e o próprio trabalho coletivo, porque quando se interpreta um problema, pode-se dividir ele em partes menores e, assim, chegar a uma solução com várias etapas. E junto com isso ocorrendo junto com o trabalho coletivo, acontece que uma pessoa dá uma ideia de uma forma, outra de outra, e aí se cria alternativas de resolução do problema, seja ele simples ou seja ele complexo. Dentre essas formas de resolver o problema, não existe uma única exclusiva verdade. Existem diversas formas de resolução, mas o que importa é o resultado final, é a resposta. E aí, no campo da programação, esse processo é de grande relevância, pois a gente está inserido num mundo cada vez mais competitivo, que a tecnologia é elemento fundamental do desenvolvimento social, e é por isso que esse trabalho coletivo, essa curiosidade, essa desenvoltura faz parte do processo e tem só acrescentado a esse processo coisas boas, onde o resultado tem sido mais satisfatório. Nesse contexto que eu vinha comentando, eu trago uma citação de Polya, que diz que o problema pode ser modesto, mas se desafiar a curiosidade e puser em jogo as faculdades inventivas, quem o resolver pelos seus próprios meios experimentará o prazer e o triunfo da descoberta. Tais experiências, numa idade suscetível, poderão criar o gosto pelo trabalho mental e deixar por toda a vida uma marca indelével na mente e no caráter. Essa arte de resolver os problemas pelos seus próprios meios, pelas suas próprias capacidades, pela sua própria técnica, tende a ter um resultado ainda melhor, porque vai demonstrar que o aluno, o educando, ele está realmente aprendendo o processo, ele não memorizou simplesmente o processo, e aí se mudar o problema ele já não vai mais saber resolver, ele vai saber resolver qualquer tipo de problema, experimentando e criando seus próprios meios para resolver os problemas propostos. Dentro desse contexto, a introdução da programação de computadores na grade curricular das escolas tem um efeito substantivo no processo de construção do conhecimento, porque o pensamento computacional é desenvolvido juntamente com a programação de computadores, né? Porque o pensamento computacional ele não é desenvolvido simplesmente por você mexer no computador. Ele é desenvolvido quando você está programando computadores, você está criando coisas novas, você está pensando sobre isso. E aí, nesse sentido do pensamento computacional, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, reconhece que é essencial hoje os processos de raciocínio e de resolução de problemas envolvidos dentro desse contexto de pensamento computacional e programação de computadores. E hoje a gente vê que também na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, já faz várias menções à programação de computadores, insere as tecnologias digitais, e essas tecnologias são uma das 10 competências gerais que estão lá no conceito de educação integral. Então, Bloom e seus colaboradores, que eram um grupo de psicólogos, criaram um quadro teórico denominado taxonomia, e eles visavam facilidade de comunicação entre professores e alunos, com o objetivo de desenvolver a aprendizagem, aprimorando os domínios cognitivos, sem centralizar na transferência de conteúdos. Por que ele resolveu criar essa taxonomia?
porque lá na década de 40 e de 50, os sistemas de ensino caminhavam em direção a um padrão que transmitia e recuperava informações. Ou seja, o professor estava lá só para transmitir as informações e o aluno para receber essas informações e ele recuperava na hora da avaliação. Então, a escola é um espaço onde o professor falava, era o dono de todo o conhecimento, né? Ele era o ser maior, ele era o Deus da escola, e ele recuperava as informações do que ele repassou para os alunos somente através de provas individuais sobre aquele tema que ele tinha repassado para a turma e que eles deveriam ter estudado. E aí prevalecia a formação tecnicista, onde tinha características instrucionais e o ensino centralizava na formação do indivíduo, e não no desenvolvimento intelectual e pessoal, justamente por causa desse contexto que era envolvido. Bastava ter uma nota boa na prova que a formação do indivíduo estava sendo ok, mas, na verdade, o desenvolvimento intelectual e pessoal dele não estava sendo levado em consideração, porque o indivíduo podia muito bem só memorizar e decorar aqueles conteúdos e tirar uma nota boa na prova, e aí no dia seguinte ele não ia lembrar nada, ou seja, ele não estava se desenvolvendo intelectualmente e pessoalmente, ele estava só se formando um serzinho ali que decorava conteúdos e informações. E aí, então, nesse sentido, a teoria ela se sustenta no fato de que o indivíduo só pode compreender e aplicar um conceito específico depois que ele conhecer, depois que ele estudar, que ele compreender esse contexto. Então, a taxonomia não é simplesmente um padrão de classificação, mas uma possibilidade de organizar esses processos cognitivos seguindo níveis de complexidade, porque a taxonomia está dividida em 6 níveis de complexidade, onde os objetivos são programados, começa com um objetivo simples, um processo cognitivo simples, e vai evoluindo no decorrer do tempo. Então, a taxonomia, desde 1956, ela concedeu uma base para as ideias que foram sendo utilizadas e desenvolvidas em todo o mundo acadêmico, por educadores e professores, para produzir materiais pedagógicos que pudessem ser avaliados, porque essa construção feita com objetivos que o professor tinha construído, quando ele foi aplicar, ele tinha um retorno avaliativo de como é que tinha sido esse projeto, esse processo pedagógico, né? E como é que os alunos dele tinham aprendido, ou se não tinham aprendido, qual que era o planejamento seguinte, se ele ia ter que recapitular algum dado, ou se ele poderia seguir em frente com outros conteúdos, com uma nova construção. Daí, nesse sentido, eu trago uma citação de Faria, onde ele diz que não foi interesse de Bloom classificar um material específico ou conteúdo, mas sim classificar o comportamento esperado, a maneira na qual os alunos devem agir, pensar ou sentir como resultado de sua participação em qualquer unidade de ensino. É por isso que eu digo que esse processo pode ser interdisciplinar com objetivos, onde se busca o objetivo já pré-estabelecido no decorrer do processo, e aí já se espera um resultado, e lá no final você avalia se esse resultado foi positivo ou não, se o processo tem que mudar, ou aonde que tem que voltar e recapitular o processo para ele obter o êxito. Então, Bloom e seus colaboradores estavam empenhados em desenvolver essa taxonomia específica para avaliar esse comportamento dos alunos em diversas situações de aprendizagem, seja na matemática, na ciência, no português, na literatura, história, enfim. Não importa a disciplina, o que importa é o processo. E aí ele dividiu a taxonomia em objetivos educacionais, que são 6, e lembrar se refere à habilidade do aluno de recordar, de definir, reconhecer, identificar as informações específicas
E então, a partir dessas situações, ele recorda aquilo que ele já sabe, que ele trouxe de anos anteriores da escola, ou de alguma disciplina, de uma outra disciplina, ou da própria disciplina mesmo, ou de construções que ele fez, do contexto onde ele está inserido, de casa, porque os alunos de hoje, eles são muito curiosos. Então, eles procuram novas informações e eles estão aptos a isso, né? Então, eles recapitulam essas informações anteriores e o professor, já conhecendo o conteúdo, enfim, ele constrói as ideias do conteúdo em cima daquilo que o aluno já sabe. E aí se formula uma teoria em conjunto. E aí ele pode passar para a fase 2, onde é entender, que se refere à habilidade de demonstrar a compreensão pela informação. Ele já começa a reconstruir as suas informações, daquilo que ele já sabia, com aquilo que o professor colocou, e aí ele vai reproduzir suas próprias ideias nas suas próprias palavras, mas de uma forma mais qualificada. Ele vai elaborar, vai modificar um dado, uma informação, mas o objetivo é que ele tenha mais claro o conteúdo, o objetivo do estudo. Então, ele vai ser capaz de usar o seu conhecimento primário e ampliá-lo, ou reduzi-lo, dependendo do caso. E aí ele vai poder prever consequências resultantes das informações originais para construir seu próprio conhecimento, podendo passar para a fase de aplicar, que se refere à habilidade do aluno de recolher todas aquelas informações anteriores e, então, aplicar a informação em uma situação concreta, ou seja, um problema, resolver problemas. Então, ele vai reunir todos os processos que ele estudou, que ele viu, e vai transportar essas informações genéricas para uma situação nova e específica, onde ele vai ver se ele aprendeu ou não. E, então, ele vai poder passar para a fase 4, que é analisar, e vai se referir à habilidade do aluno de estruturar novas informações, separar as partes da matéria de aprendizagem e estabelecer relações. Então, ele vai poder explicar todo o processo entre as partes constituintes, que caracterizam esse problema, essa questão, e aí as informações serão elementos componentes que estabeleceram a relação nesse problema. E aí ele vai poder passar para a fase de sintetizar, que vai se referir à habilidade do aluno de recolher e relacionar as informações de várias fontes, não só aquelas fontes que o professor trouxe como resolução de problemas. Ele vai poder pesquisar e ser autônomo o suficiente para buscar mais fontes e assim formar um produto novo. Ou seja, nesse processo de programação de computadores, ele vai poder criar algo dele, um programa com as características dele e os traços individuais com aquilo que ele queria realmente fazer ou que ele busca fazer. E aí ele vai ter o próprio programa dele. Então, ele vai poder passar para o nível 6, que é criar, que vai se referir à habilidade do aluno de fazer um julgamento sobre o valor de algo, sobre o valor desse produto, de ideias, enfim. E aí ele vai levar em consideração alguns critérios que ele já conhece ou que ele pode buscar ainda informações para esses critérios. E aí ele vai representar esses processos cognitivos mais complexos. Nem todos os alunos conseguem chegar nesse nível. A maioria deles chega no 5, mas nada impede de o professor puxar mais o aluno, digamos assim, para se chegar na fase 6, que é criar, e aí o aluno vai ser capaz de confrontar um dado, uma informação, uma teoria, um produto, etc., como um critério ou um conjunto de critérios que podem ser interno do próprio objeto de avaliação dele ou externo a ele, desde que ele tenha esses critérios pré-estabelecidos. Então, dentro da taxonomia, é significativo que os objetivos educacionais, eles retratem o nível de conhecimento desejado para os alunos. Assim,
como o planejamento deve ser elaborado e executado conforme aquela realidade que o professor tem dentro da sala de aula, de forma a alcançar os objetivos, porque não adianta você querer apressar o processo e aí perder ele no meio, porque aí os alunos vão parar de acompanhar. Então, é melhor fazer o processo lento e trazer os alunos consigo dentro daqueles objetivos pré-estabelecidos para um resultado satisfatório. Com a taxonomia de Bloom, a gente criou uma sequência didática envolvendo programação de computadores, porque ser capaz de escrever programa de computadores tem implicações diretas sobre o desenvolvimento do raciocínio lógico, porque programando, os alunos aprendem diversas estratégias para resolver um único problema, porque a gente vê que na programação não existe uma única forma de resolver um problema, existem diversas formas de resolver um mesmo problema, mas o que realmente importa é o resultado final. Não importa como se chegou naquele resultado final, desde que ele seja correto. E para programar computadores dentro dessa sequência didática que estava pautada na taxonomia de Bloom, a gente utilizou o Scratch, que é um programa de software livre e que foi inspirado nas linguagens Logo e Squeak. Mas ele é bem mais simples e fácil de utilizar por ser intuitivo. Você não fica escrevendo códigos complicados e complexos para programar. Em vez disso, as crianças têm uma série de bloquinhos coloridos com comandos pré-estabelecidos nesses bloquinhos que vão sendo completados conforme aquilo que se busca. E por ser coloridos, também são uma alternativa fácil para essa construção. E os bloquinhos, eles vão se encaixando um no outro, como Lego. Então, tem essa questão de relacionar o Lego com a programação, como uma parte importante dessa construção. E, por ser blocos, essa programação, eles facilitam o processo de descrição das instruções e eles dão instruções para a máquina, que no caso é o computador, para realizar aquilo que se busca, fazer o seu programa. E aí, os blocos, eles diminuem a quantidade de erros que podem ocorrer durante o processo de construção de um programa. E isso é importante, porque o aluno pode revisitar o seu programa, enfim, e aprender ainda mais, ver o seu erro como parte importante do processo, e não simplesmente pegar o seu erro como punitivo, como uma prova, por exemplo, que o erro vai acarretar numa nota menor do que a máxima. Então, é importante, nesse processo, levar em consideração o erro como um processo construtivo de conhecimento. E aí, a gente construiu essa sequência pautada dentro da taxonomia, como eu comentei, e aí, para lembrar e entender, nós tínhamos como objetivo os estudantes deveriam recordar e definir, reconhecer e identificar as potencialidades da programação de computadores. E a atividade foi dinâmica, de compartilhamento de experiências entre os alunos, dentro dos seus conhecimentos prévios de programação por blocos. Então, nessa atividade, foi mais um diálogo, assim, um compartilhamento do que era programação de computadores, se eles conheciam o Lego, se eles já tinham visto alguma programação por bloco, se eles sabiam o objetivo de uma programação, e se era o mesmo objetivo de uma programação por blocos, por exemplo, se eles já tinham programado computadores, enfim, foram sendo construídas essas questões, e então foi apresentado o Scratch, a interface, enfim, toda a questão envolvendo o Scratch. Na sequência, a gente foi para as questões de aplicar e analisar. E aí, os objetivos eram experimentar o potencial do Scratch como um espaço de programação indicado para crianças, além das competências cognitivas que o ato de programar exige e desenvolve. E a atividade foi propor que os alunos resolvam atividades matemáticas utilizando o Scratch. Aqui, eles tinham 3 atividades. Eles tinham que realizar movimentos no sentido horário, anti-horário, com o sprite dele,
seja um gatinho, enfim, algo que eles tivessem criado, e eles podiam utilizar os ângulos também para girar o seu sprite e assim criar figuras geométricas, seja o círculo, quadrado, triângulo, enfim. E aí, depois, atividade número 2, eles tinham que utilizar operações básicas existentes na matemática, bem como números antecessores e sucessores. Ou seja, tu digitava um número lá no programa, por exemplo, 10, e aí ele tinha que pegar o número antecessor e o sucessor e fazer uma soma, ou uma divisão, enfim. Eles que estabeleciam qual que era a operação básica que eles tinham que fazer. A número 3, que eles fizeram foi, eles tinham que criar um cenário que fosse possível digitar um valor até 100 mil, e o personagem deles tinha que reagir de diferentes formas. Por exemplo, se fosse um número menor que 5 digitado, o sprite deles falaria miau, por exemplo. Se fosse um número maior que 10 digitado, falaria matemática. Nesse sentido que o programa teria que interagir. Na parte de sintetizar, os objetivos eram complexificar as habilidades construídas pelos alunos nas atividades anteriores, relacionando-as com o processo de programação de computadores no ensino fundamental. E a atividade era a criação de uma situação matemática utilizando-se da programação de computadores. Então, aqui foi proposto que eles criassem algo deles, com os conhecimentos matemáticos que eles tinham. Mas eles tinham que ter um objetivo de projeto, definir se eles iam fazer um cartão, uma história, um jogo. E eles iam ter que caracterizar qual faixa etária, qual ano escolar que isso iria atingir, né? E que competências que eles queriam desenvolver. O que era? Era raciocínio, era abstração, era uma decomposição de problema, e que conteúdo que eles iam trabalhar. Se ia ser um conteúdo matemático do ano que eles estavam, um conteúdo matemático anterior, enfim, eram definições que eles tinham que fazer. A outra atividade relacionada ao criar os objetivos era que os alunos tinham que ser capazes de identificar potencialidades e limitações do que foi construído na etapa anterior enquanto a proposta de atividade de ensino de programação. E a atividade, os alunos tinham que avaliar, além de expor a real possibilidade de execução da proposta elaborada anteriormente. E para ajudar os alunos nessa fase, a gente utilizou o Dr. Scratch, que é uma ferramenta gratuita, também de código aberto, que analisa automaticamente os projetos que foram feitos dentro do Scratch, e esse dispositivo ele vai permitir que se descubra um bom programador, ou ainda vai ajudar esse cara a atualizar suas habilidades de codificação. E ao importar esse projeto Scratch para o Dr. Scratch, ele vai fornecer algumas informações desenvolvidas dentro do pensamento computacional, que o autor obteve construindo tal problema. E aí ele vai dar pontuação para abstração, pensamento lógico, sincronização, paralelismo, controle de fluxo, interatividade do usuário e representação de dados. E ele vai poder atingir 21 pontos, sendo que cada categoria dessas que eu elenquei valem 3 pontos. Então, após a elaboração desse programa, foi possível destacar que a programação de computadores é cada vez mais útil no ambiente educacional, porque pode ser manuseada como instrumento de aprendizagem para qualquer conteúdo. A metodologia que a gente utilizou foi com os alunos da Escola Municipal Fundamental de Passo Fundo, onde foi observada em suas oficinas semanais do programa Escola de Hackers, no laboratório computacional da escola, com 2 horas, durante 2 semanas, período que a sequência didática proposta foi aplicada. Por que se escolheu essa proximidade? Porque o programa Escola de Hackers ele é inovador na área de programação de computadores, e é um espaço promovido pela Secretaria Municipal de Educação do município de Passo Fundo, e aí o principal objetivo desse programa é justamente oportunizar um espaço para o desenvolvimento de competências na área da programação de computadores e do próprio raciocínio lógico, e utiliza do Scratch para tal execução, onde os estudantes do ensino fundamental da rede pública
do município de Passo Fundo são os componentes desse programa em horário inverso às suas aulas. Como resultado da proposta da sequência didática aliou matemática e programação de computadores, o intuito era estimular justamente o desenvolvimento do raciocínio lógico, visto que programando esses alunos aprendem estratégias importantes para a resolução de problemas, quando eles decompõem, quando eles analisam, enfim, criam suas próprias estratégias. Diante disso, eu trago uma citação de Dante, que diz que devemos propor aos estudantes várias estratégias de resolução de problemas, mostrando-lhes que não existe uma única estratégia ideal e infalível. Cada problema exige uma determinada estratégia. Cada problema é diferente um do outro, e ele tem que ter suas próprias estratégias, seus próprios métodos de resolução, seja decompondo, seja fazendo a sua própria estratégia. 3 então, minutos. Obrigada. Então, a gente percebeu que os alunos desenvolveram essas habilidades cognitivas que a gente buscava, eles conseguiram resolver problemas, e a todo momento eles dividiram as atividades propostas em pequenas partes e estabeleceram as relações com a programação para chegar a um resultado eficiente. E revisitaram o seu programa quando ocorreram erros, enfim, como forma de aprender, não como punição. Desenvolveram também as habilidades de raciocínio lógico, de trabalho em grupo, da própria programação, e assim eles conseguiram construir uma proposta de atividade relacionada com a matemática, de forma mais complexa que as tarefas propostas anteriormente que eu comentei. Então, quando foi proposto para eles criar, nós dividimos a turma em 2 grupos, e aí um grupo criou uma calculadora interativa, envolvia as 4 operações, e o usuário inseria os 2 números que gostaria que essa calculadora deles fizesse a operação, fosse ela soma, ou subtração, multiplicação, enfim. E aí, ao colocar no Dr. Scratch o projeto deles, se vê que eles desenvolveram lógica, abstração, enfim. O segundo grupo fez um jogo envolvendo medidas e perímetro de um triângulo. Ou seja, o usuário ele podia digitar os lados do triângulo, e aí o computador desenhava esse triângulo e calculava o perímetro desse triângulo. E aí também foi posto no Dr. Scratch, e eles obtiveram esse resultado que aqui está. Então, a gente pode ver que ampliou a capacidade de resolução de problemas, eles foram criativos, foram curiosos para descobrir algumas questões que para eles não estava bem claro dentro da programação, eles foram críticos, eles foram reflexivos, eles interpretaram, eles exerceram a capacidade de se concentrar e interagir entre as pessoas envolvidas ali no grupo deles para fazer essa construção. E aí, então, a gente destaca que, dentro desses resultados, eles são positivos para os participantes dessa fase que constituiu a taxonomia de Bloom, com destaque para o raciocínio lógico e a capacidade deles de resolver problemas. Então, a gente pode afirmar significativamente que eles estão desenvolvendo o pensamento computacional e não simplesmente só utilizando a máquina computador. Então, era isso, e eu agradeço a atenção de vocês. Obrigada. Nós que agradecemos.